Olá, pessoal! Aqui é a professora Vanessa e o assunto dessa aula será potencial elétrico. Vamos começar. Primeiramente, falaremos da energia potencial elétrica. Lá na mecânica, nós vimos que um determinado corpo que esteja a uma certa altura h está sujeito a uma força gravitacional. Essa força gravitacional é dada pela massa desse corpo vezes a aceleração da gravidade local. E a energia potencial gravitacional, tá? Ela é dada no caso, pela massa, pelo produto da massa, da aceleração da gravidade local, que é o G, vezes o H, que é essa certa altura que se encontra esse determinado corpo. Então, o que a gente pode observar aqui? O que é energia potencial gravitacional? Ó, mg é o que? É a força o que? Gravitacional, que é a força produzida pelo campo gravitacional, certo? Vezes essa altura h, tá? Que é a posição que você tem da partícula em relação a um certo nível que você toma de referência. Analogamente, tá? Para uma situação do campo elétrico uniforme, e aqui a gente tem a ilustração, né, do campo elétrico uniforme e uma partícula aqui que está imersa nesse campo elétrico uniforme que vai ficar sujeita a uma força elétrica que é produzida, tá, por esse tipo de campo elétrico. Nós vimos que, tá, nos estudos anteriores, que a força elétrica devido ao campo elétrico uniforme é dada pelo valor da carga vezes o valor do campo. Assim, a gente tomando a analogia lá da mecânica, o que a gente viu? Que a energia potencial gravitacional era a força vezes a altura. Aqui, para nós, vai ser a força, só que a força agora produzida por qual campo? Pelo campo elétrico, que é Q vezes E, vezes o que? A distância. Então, essa energia potencial elétrica associada a um campo elétrico uniforme. Vamos ver agora uma situação de um campo elétrico, de uma carga elétrica pontiforme. Então, aqui a gente tem uma carga fonte, ela vai produzir um campo elétrico, bem que num determinado ponto específico, um ponto P, você coloca uma carga teste para sentir esse campo elétrico gerado pela carga fonte. Nós vimos que nessa situação, tá, a força elétrica que vai ser exercida, tá, por essa carga fonte aqui na carga teste é dada pelo produto da constante elétrica vezes o valor da carga fonte vezes o valor da carga teste, que é o Qzinho, dividido pela separação entre eles elevado ao quadrado. Assim, né, fazendo a analogia que nós vimos lá da mecânica, que em energia potência gravitacional você pega a força, que é produzida pelo campo, vezes a distância. Então, se eu coloco um D aqui, pessoal, já pus o valor direto, ó, D com D ao quadrado, ó, a gente simplifica, só sobra o que? O D aqui embaixo. Então, a energia potencial elétrica é dada pela constante vezes o produto das cargas dividido pela distância. Então, com isso, nós podemos inferir de uma maneira geral o que é o potencial elétrico. O potencial elétrico, ele vai ser a energia potencial elétrica dividido pela carga, ou seja, ele é energia potencial por unidade de carga. Notem, pessoal, que essa grandeza agora não é uma grandeza o quê? Vetorial. O potencial elétrico é uma grandeza escalar. Embora aqui a gente tenha trabalhado, eu coloquei para vocês a força elétrica em módulo, mas nós vimos que força é o quê? Uma grandeza vetorial. Agora, energia é uma grandeza o quê? Escalar.
A unidade é o joule, porque a unidade de energia no sistema internacional é o joule, e a unidade de carga é o coulomb. Joule por coulomb é igual a esse V maiúsculo aqui, que é a unidade denominada como volt. O volt é a unidade no sistema internacional para o potencial elétrico. Então, vamos ver agora o potencial elétrico associado a um campo elétrico uniforme. Então, o que nós vimos, de uma maneira geral, que o potencial é energia potencial elétrica por unidade de carga. Assim, nós temos o seguinte: a energia potencial elétrica nós definimos nos slides anteriores, para o campo elétrico uniforme. É Q vezes Z vezes D. Vezes a distância aqui, e o Q é o Q da carga, o Qzinho aqui dessa carga teste que eu coloquei no campo, e a distância que ele consegue aqui se deslocar. Portanto, nós temos o seguinte, que o potencial elétrico associado a um campo elétrico uniforme, ele é dado pelo campo, o valor do campo elétrico, vezes a distância. Agora vamos ver qual que é o potencial elétrico associado ao campo elétrico gerado por uma carga elétrica pontiforme. Novamente, sendo que o potencial elétrico, de uma maneira geral, é dado pela energia potencial elétrica dividida pela carga, nós temos o seguinte: a energia potencial elétrica também nós definimos ali nos slides anteriores, é igual a, para uma carga pontiforme, é K vezes a carga da fonte, vezes a carga da carga teste dividida por D sobre o Qzinho. Logo, o potencial elétrico associado, tá, ao campo elétrico gerado por uma carga pontiforme é dada pela constante elétrica, vezes o valor da carga fonte, que é a carga que gera o campo, dividido pela distância. Essa distância vai ser a distância de onde está a carga até onde está o ponto de atuação aqui, tá? Do campo que você está tomando como referência. E se eu tiver várias cargas pontiformes, né? Porque nem sempre vou ter uma situação que é só uma carga, vou ter várias cargas que estão produzindo campos elétricos, então, consequentemente, eu tenho os potenciais aqui, a contribuição do potencial de cada uma dessas cargas. Então, é válido, igual a gente viu lá na aula de campo elétrico, o princípio da superposição. Então, nesse ponto P, o potencial elétrico vai ser a soma das contribuições individuais do potencial devido a cada uma dessas cargas. Então, para finalizar, vamos colocar um exemplo. Exemplo 1. Determine o potencial elétrico no ponto médio entre duas cargas elétricas pontiformes que estão a 0,2 metros distantes uma da outra e cujas respectivas cargas são Q1 igual a 1 microcoulomb e Q2, né, tá o errinho aqui no índice, igual a 3 microcoulomb. Essa aqui é a situação que a figura, né, que ilustra essa situação que foi abordada aqui no enunciado. Então, você tem as duas cargas, uma carga positiva e a outra negativa, tá? Eu esqueci de colocar o negativo aqui no enunciado, tem um erro. E elas estão, no caso, separadas a 0,2 metros. E aqui no ponto médio é o que o nome já fala, médio, bem na metade da separação, onde eu quero saber qual vai ser o potencial resultante aqui. Então, se é médio, então daqui até aqui tem 0,1 e daqui até aqui, que seria a distância D2, também tem um errinho aqui, por causa do índice que não foi colocado, né? Que também vale 0,1 metros. Dados. Q1 vai valer 1 vezes 10 a menos 6 coulomb. A distância 1, 0,1 metros até o ponto, tá? Que eu tô querendo saber qual é o potencial ali. Q2, menos 3 vezes 10 a menos 6 coulomb. A professora esqueceu de colocar o menos, aqui tem um erro no enunciado. E D2 é igual
né? Aqui tinha que estar o índice 2, é igual a 0,1 metros. Nós sabemos que, lá do princípio da superposição que a gente acabou de ver, que o potencial elétrico num determinado ponto é a soma das contribuições individuais de todos os outros potenciais elétricos gerados naquele ponto. Nesse caso, tá, a gente tem quantas cargas? Duas, então vai ser gerado dois potenciais. Então, o potencial V1 e o potencial V2. Então, o nosso somatório para aqui. E como esse campo aqui é um campo, aliás, desculpa, um campo, é um potencial associado, tá, a um campo elétrico de uma carga pontiforme, a gente viu que esse potencial, de uma maneira geral, pode ser encontrado por essa fórmula aqui, tá? Que você multiplica a constante, o valor da carga e divide pela distância. Então, substituindo isso aqui, tá, na fórmula, então a gente vai ter o potencial devido à carga Q1 e o potencial devido à carga Q2. Assim, a gente substitui os valores, né? O K é 9 vezes 10 a nona, né? Newton, metro quadrado sobre Coulomb ao quadrado, o Coulomb é menos 2, vezes o valor da carga Q1, que é 1 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância, que é 0,1, mais 9 vezes 10 a nona, vezes o valor da carga Q2, que é menos 3 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância 2, que vale 0,1. Logo, fazendo essa conta, esse pedaço aqui vai dar 9 vezes 10 à quarta, e essa parte da operação dá menos 27 vezes 10 à quarta. Então, nós temos que o potencial resultante aqui no ponto médio é um potencial negativo, dá menos 18 vezes 10 à quarta volts. Então, ou, né, colocando em notação científica, é menos 0,1 vezes 10 à quinta volt. Então, pessoal, por enquanto é só, e nós continuaremos o nosso estudo na próxima aula, e muito obrigada por terem assistido até o final.